Nessa história aqui, um nerd gamer viciado reencarna no seu jogo favorito, se tornando o vilão final. Com isso, ele ganha todos os poderes e as suas subordinadas vêm junto. Se você quer continuar acompanhando essa história, deixa o like aí e se inscreve aí embaixo para apoiar o canal. Vamos lá. O manhwa começa aos gritos. Um prisioneiro grita por desespero e raiva contra o Rei Demônio, enquanto o Rei Demônio está parado na sua cadeira tranquilo. De repente ele percebe que na verdade ele reencarnou e que esse momento em que ele está é a cena final do jogo que ele já havia jogado antes. Ele começa a lembrar que nesse ponto original do jogo, o Rei Demônios está prestes a morrer e que ele seria envenenado até a sua morte pela sua terceira discípula mais confiável. Poucos segundos depois, o barulho do portão se abrindo. Sua subordinada chega e pede para entrar. Ela diz que está na hora do seu remédio. O Rei Demônio fica completamente assustado, pois ele já sabe o final dessa história. A subordinada chega igual ao jogo original. Em passos lentos, ela caminha até o Rei Demônio. Nosso protagonista, como está reencarnado e sabe o final, ele acredita que não pode morrer. Ele acredita que ele não pode deixar o protagonista do jogo se aproveitar das suas discípulas. Ao concluir seu pensamento, o sistema ativa, falando que ele foi vinculado ao lendário sistema do Grande Amor. Ele recebe uma missão pelo sistema, onde ele deve influenciar ela a abandonar o seu ressentimento e se tornar completamente devota ao anfitrião. Ele se questiona como um sistema pode ser tão patético. Como pode o Rei Demônio, que faz coisas sem hesitar, entrar em um sistema do Grande Amor? Enquanto isso, a sua terceira discípula, que parece tensa, aguarda o seu mestre. Por perceber que sua discípula está nervosa, o rei conclui que ela não suportaria deixar ele ir, e que ela é a única maneira dele continuar avançando no jogo. Ele estende as suas mãos, produzindo uma grande rajada de vento, o que assusta a terceira discípula. Ele manda ela se aproximar. A terceira discípula, assustada com o tom de voz em que o rei a chamou, se questiona se ele é realmente uma pessoa calma e tranquila como a sua voz aparenta. A discípula rapidamente saúda o seu mestre. Ela começa a dizer que tem uma erva que foi produzida há 100 anos e que hoje ela está presenteando o mestre com essa pílula de 9 transformações mágicas que pediu há um tempo. Ele, em tom de deboche, diz: "Tem certeza que essa pílula está devidamente refinada?" Ela diz que não suportaria ser negligente e que essa pílula foi refinada dia e noite durante 2 meses. O rei questiona por que tem um brilho de 9 cores perto da entrada da garrafa, já que a pílula é apenas de nível 7. Ela, com cara de pânico e assustada, diz que ela adicionou ingredientes adicionais. O rei pergunta: isso foi intencional ou um acidente? Ela começa a dizer para que ele não se preocupe. Embora ela tenha adicionado ingredientes a mais, ainda assim a pílula fará o mesmo efeito. Ela diz que se a pílula tiver qualquer perda no efeito, ela mesma está disposta a ser punida. O rei se questiona por que ela está com tanta vontade de fazer ele beber essa pílula. Ela quer que o seu mestre morra logo? O rei estende as mãos e a pílula começa a sair do pote. Novamente, sua discípula assustada pergunta: "Mestre, você vai tomar imediatamente?" Ela pega na mão dele, ele olha para ela com um sorriso leve. Ela, assustada e claramente desesperada, diz que se ele não estiver satisfeito, ele pode pegar a pílula e levar de volta para o caldeirão para refinar. O rei segura no rosto de sua discípula e pergunta por que ela a odeia tanto. Por que você está com tanta ânsia para matar o seu mestre? Antes que ela responda, ele fala para ela o segui-lo. Ela, assustada, pergunta se o rei não confia nela. O rei apenas diz para ela ficar quieta e apenas o seguir. Ela concorda e eles começam a descer em um calabouço. O rei dá um sorriso leve e percebe que ela ainda não tem coragem ou convicção para ir contra ele. Ou seja, ele pode usar ela a seu favor. Eles chegam num armazém de sangue subterrâneo. Ali o Rei Demônio diz que é onde o personagem principal fez o seu ataque final. Dentro está o corpo de várias pessoas do clã Ciclopes. Uma vez, o rei foi enganado pelo líder do clã e passou por uma tortura extrema. Depois que ele conseguiu escapar, a primeira coisa que ele fez foi matar um por um do clã Ciclopes.
Voltando à cena do calabouço, a gente percebe que a sua subordinada está assustada e ela diz para si mesma que a irmã Senior já contou a verdade sobre a face do Rei Demônio. E se ela não matasse ele dessa vez, quem sabe quantas vidas ele ainda iria tirar. O Rei Demônio começa a abrir a porta e quer que a sua subordinada veja o que há lá dentro. Dentro do salão, existem 10 pérolas demoníacas da sombra. É-nos explicado que as pérolas demoníacas podem monitorar cada movimento de uma pessoa. É dito também que as pérolas foram criadas pelo Rei Demônio e elas têm monitorado todas as suas discípulas desde que elas se juntaram a ele. A waifu Cabelo de Grama diz que elas não são discípulas. Ela diz suavemente, apenas coisas que ele pode tocar quando quiser. A terceira discípula se pergunta por que ele está mostrando isso para ela agora. O Rei Demônio diz para ela olhar com atenção. As pérolas começam a mostrar a história de uma criança. Guerreiros reclamando que essa criança só sabe chorar. Quando ele está prestes a atacar a criança, um homem aparece e a salva. A criança se pergunta se ele é um deus e se ele podia ajudar a mamãe e o papai dela. Ele responde que deuses desrespeitam os mortais e demônios não abandonam os vivos. E fala para ela vir com ele. Agora ela vai ter uma nova casa. O Rei Demônio diz que essas pérolas demoníacas são apenas táticas para ele conseguir proteger as suas discípulas do perigo. Por elas serem discípulas deles, diversos inimigos podem tentar atacar elas. A terceira discípula, assustada, pergunta se o Rei Demônio estava usando as pérolas para proteger e não para monitorá-las. O mestre diz que apesar dele ter tratado ela de forma cruel durante anos, ele deixa claro que se ele morrer, ela e as 3 irmãs ainda terão motivo para continuarem seguras. A segurança das pérolas também é a segurança delas. Mas infelizmente, você já decidiu matar o seu mestre. Tudo bem, contando que a Shinger esteja segura, nada mais me importa. Ela pula para cima de seu mestre, começa a chorar e diz que estava errada. Ela se culpa e diz que é uma grande idiota por acreditar no que os outros diziam. Ela implora por perdão a todo momento. Shinger parece estar totalmente arrependida. O rei se pergunta se a quest que ele recebeu está completa. Ele também diz que para continuar vivo, a lealdade da waifu de cabelo rosa vai ser essencial para ele. O rei segura no ombro da sua discípula e pergunta quem foi o ser capaz de persuadir ela a fazer uma coisa tão absurda como essas de matar o seu próprio rei. Ela se reporta e diz que o responsável por isso foi Xiao Shen. Ele que semeou a discórdia entre ela e o seu mestre. Ela não falou só isso, falou que a segunda irmã também está sendo influenciada por ele. Ela diz que tudo o que está acontecendo aqui hoje é culpa de Xiao Shen. Ela também implora para que ele aplique uma punição severa a ele, desde que ela possa continuar sendo a sua discípula. O rei abre um sorrisinho leve e diz que ele a dará uma segunda chance. Corta a cena, podemos ver o grande e brilhante protagonista. Ele diz que não aguenta ver aquele demônio abusando das 2 garotas todo esse tempo, e que ele resolveu a resgatá-las. Elas perguntam se ele realmente seria capaz de fazer tudo isso por elas. Ele a acalma e diz que elas não precisam nem ter dúvida sobre isso. Ele marca um novo encontro para se encontrar com elas daqui a 7 dias. A waifu de cabelo de grama se questiona por que a sua irmã está tão triste. Ela se questiona perguntando se o mestre pode realmente não ser o que originalmente elas imaginam. Ela acredita que mesmo sendo duro, ele nunca faria mal a elas. A waifu de cabelo de grama responde que ela não tem dúvidas, que o rei apenas vê elas como materiais e marionetes humanas. E mesmo que ela ignorasse todos os atos nefastos que foram ignorados, ela não poderá perdoá-lo baseado apenas nisso. O rei demônio volta para o seu trono. Por ter se completado a sua missão de conseguir ter conquistado a sua discípula novamente para o seu lado, ele vai dar uma olhada no sistema para ver qual recompensa ele recebeu. Ao abrir o baú do tesouro dourado, o rei, sem pensar 2 vezes, escolhe a carta que permite que o anfitrião retorne a qualquer estágio de cultivação. Ou seja, a partir de agora, o rei pode voltar ao ponto máximo que ele já tinha carregado na sua etapa de imortalização. Agora ele está cada vez mais perto de se tornar imortal. O rei se questiona se a sua terceira discípula seguiu o plano dele
em mentir que o veneno foi bem sucedido e que nesse momento o rei está morto. Segundo a trama original, o protagonista só iria entrar no depósito de sangue após 7 dias para verificar o cadáver do rei. E que, no último dia, ele encontraria o rei só a capa da gaita e iria golpear ele pessoalmente, tirando completamente a vida do rei. O rei, sabendo disso, fará as preparações necessárias para esse dia. Ele levanta a mão e diz que ele é o grande Lorde Demônio. Ele desafia os céus e diz que mudará o seu destino. O caldeirão de sangue começa a girar e dentro dele sai um tipo de cubo onde guarda um cultivo de órgão. Nele está guardado um pedaço do coração do Rei Demônio, onde ele pode reconstruir um corpo perfeito caso algo aconteça com ele. Esse feitiço diminui drasticamente o poder do próprio Rei Demônio. Então ele consome o próprio coração, recuperando a sua força totalmente. O Rei Demônio sorri e fica claro que ele está feliz de ter recuperado todo o seu poder. Ele diz que agora sim, essa é a força que um boss final deve ter. O rei percebe que alguém está se aproximando. Ele olha para a porta e ele vê a sua terceira discípula prestes a dar uma notícia. Ela diz que o protagonista agora está sabendo que ele consumiu a pílula venenosa. E também diz que a waifu de cabelo verde não desconfia de nada. O rei pergunta se ela tem algo mais a dizer. Ela diz que os efeitos do remédio só atingirão seu auge após 7 dias, e que o rei não teria chances de escapar da sua morte. O protagonista pediu para que ela voltasse aqui daqui 7 dias para verificar se o rei estava morto. A nossa waifu se questiona e pergunta como ela pode ter sido enganada todo esse tempo. Ela não esperava que o protagonista fosse tão descarado. Corta a cena, podemos ver o protagonista muito feliz dizendo que a terceira discípula do Rei Demônio confia totalmente nele e que ela vai matar o Rei Demônio agora mesmo. Ele toma uma bufetada na cara e se pergunta por que a sua mestre fez isso com ele. Ela pergunta que tipo de pílula poderia deixar o Rei Demônio tão indefeso. Ela está muito brava, pois não acredita que existe uma pílula tão poderosa a esse nível. Ele pede desculpa e diz que realmente não pode confiar em apenas uma pílula e que isso provavelmente pode ser uma armadilha do Rei Demônio para atrair as pessoas. Ele pede perdão e diz que deixará de ser o seu discípulo. A mestra se pergunta por que o Rei Demônio poupou a vida dela naquele ano. Foi para tentar fazer ela buscar vingança sobre ele no futuro? Você conseguiu, terá a sua vingança. Corta para a cena da terceira discípula agradecendo pelas recompensas do mestre e que agora ela vai se retirar. O irmão Sênio parece estar pensando em algo. Ele diz para que não se preocupe, pois ele está bem. A propósito, você deu o grampo de fênix que eu pedi para você dar para a waifu de cabelo rosa? E aí, ela aceitou o presente? Ah, sobre isso? Pra ser honesto, eu até entreguei a ela, mas ela partiu ao meio na hora. O protagonista assustado se pergunta como pode, depois dele extinguir o Rei Demônio, a waifu deveria ser somente dele e está procurando por ele todo esse tempo. Por que será que ela rejeitou o presente dele? O seu amigo diz que ela apenas não quebrou o pingente, mas que também ela disse que... O que ela disse? O que ela disse? Ela disse que espera que o Senhor nunca mais olhe para ela novamente. Ela está com medo que as pessoas que ela gosta possam entender errado a relação deles. Corta para a cena do Rei Demônio. Embora ele ainda esteja longe de alcançar o seu auge, ele já está num nível inigualável. A sua discípula o parabeniza, dizendo que ela está honrada e compartilha de sua alegria. O rei diz que a partir de hoje ela não precisa mais permanecer nas cerimônias. Ela agradece e conta ao rei que nessa manhã o protagonista queria dar um presente para ela, mas que ela não pensou duas vezes e partiu o pingente que ela recebeu ao meio na hora. Ela diz que aquele cara é tão bobo que pensa que poderia continuar enganando ela. Ela dá risada. O rei bravo manda ela se aproximar. Ele manda ela tirar os sapatos. Com cara de assustada, ela se questiona por que ele quer que ela tire o sapato.
Vai querer que eu repita? Ela diz que as solas de uma cultivadora demoníaca são objetos de escuridão e que elas poderiam contaminar facilmente a terra com a sua energia demoníaca. O rei não diz nada, apenas dá uma encarada nela. Ela fala que entende e começa a tirar a sua meia. Podemos ver a marca da flor demoníaca nos seus pés. O rei pergunta por que ela não contou para ele que foi envenenada pelo seu antigo mestre. Ela responde que isso não é um problema e que ele não deveria se preocupar com isso. Ela fala que dará tudo de si para criar uma pílula que satisfaça o seu mestre. A vida dela é totalmente dedicada ao seu mestre e nada mais importa. O mestre fica corado e se pergunta se isso realmente é apenas um jogo de simulação de encontro. Sente-se no trono. O mestre se abaixa, pega nos pés da sua discípula. Ela, corada, se pergunta como o mestre pode estar disposto a se aproximar tanto dela. Ela diz que ele realmente se importa com ela. Apavorada, ela diz que o seu mestre não pode... Sim, ele sugou todo o veneno com a sua boca. Ele diz que agora ela vai ficar bem. Ela olha para ele, aparentemente sem forças. O rei demônio, olhando para ela, pergunta por quanto tempo ela pretende ficar sentada no seu trono. Rapidamente ela se toca e se retira dali. Corta para a cena do rei demônio olhando para uma pessoa dentro de uma gaiola. O homem pergunta: o que você quer? O rei demônio, de forma abusada, diz que é só olhar para sua cara que dá pra ver que você é um protagonista. Só depois que Bai morresse, desencadearia uma missão secundária que a identidade desse cara seria revelada. Ele é o verdadeiro protagonista, o último discípulo direto da seia taoísta. O homem se pergunta como pode o rei saber da verdadeira identidade dele. O rei responde que logo logo o irmão do protagonista irá vir salvá-lo. O protagonista fica muito bravo e diz que se ele tocar em um único cabelo do seu irmão, ele nunca iria parar de caçar ele. O rei diz que quer jogar um jogo com o protagonista. Ele diz que será feita uma batalha apropriada. Se ele vencer, ele poderá se reunir com seu irmão. Porém, se ele perder, ele será refinado completamente pela faixa de ligação à alma. O rei demônio usa seu poder e devolve todo o poder do protagonista a ele. Ele fala que não esperava que o rei demônio iria recuperar suas energias e devolver até mesmo a sua espada. O protagonista se prepara para a batalha e fala que vai eliminar o rei demônio ali e agora. O rei demônio se questiona por que ele está tão confiante. O protagonista responde que da última vez que ele foi capturado, o nível de cultivação era muito mais baixo do que ele possui agora. O protagonista prepara uma magia poderosa. Ele grita: técnica da espada divina! Disparando uma espada enorme em direção ao rei demônio. O rei demônio diz que vai usar essa luta para testar a pureza desse novo corpo que ele possui. Ele dá um soco diretamente na magia do protagonista, o que deixa ele completamente em choque, pois ele foi capaz de revidar a sua magia. Ele grita que jamais desistirá dessa luta. O rei demônio sorri e diz: não percebeu nada de diferente no seu corpo? São insetos venenosos. Com o protagonista agora indo de arrasta pra cima, o rei demônio pergunta: dizer a verdade para o seu inimigo no momento final, essa não é a forma de espalhar o grande amor? Podemos ver a alma do protagonista sendo retirada dele, agora em posse do rei demônio. Amanhã é o grande dia em que o irmão do protagonista irá atrás da cabeça do rei demônio. Mas e se eu disser para o Xião sobre a condição atual do seu irmão? Será que ele ainda vai ter força e vontade de matar o rei demônio? O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês querem a continuação dessa história, deixa muito like no vídeo, se inscreve aí embaixo e comenta: eu quero a continuação. Por hoje é isso, valeu!